modernidade líquida é um conceito desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis. Ele faz uma metáfora com os líquidos. Assim como os líquidos assumem a forma do recipiente em que são colocados, o conceito do Bauman vai comparar essa época em que estamos vivendo com esse princípio dos líquidos. Esse é o terceiro vídeo da série Bases Filosóficas na Contemporaneidade. No primeiro trabalhamos com o livro do Hilton Santos, Por uma Outra Globalização. E o segundo vídeo abordamos a obra Ética Pós-Moderna do Zygmunt Bauman. Quando Bauman ele trata de pós-modernidade, durante um bom tempo da sua produção intelectual, ele tratou do conceito de pós-modernidade, mas sempre numa perspectiva de crítica. O Bauman foi um crítico da pós-modernidade. Então ele via na pós-modernidade uma série de crises. No livro A Ética Pós-Moderna, ele questiona, ele denuncia, ele traça um diagnóstico de uma época de crise ética e estética. Este livro, A Modernidade Líquida, que é o livro mais conhecido do Zygmunt Bauman, a maioria das pessoas que têm acesso à obra tem acesso a partir exatamente da modernidade líquida, então, desse conceito de liquidez. Então, o conceito da obra é um conceito que revela um pouco, é um conceito bastante original, um conceito no qual o Zygmunt Bauman ele faz uma ruptura com aquilo que ele entendia por pós-modernidade. Ele sempre viu na pós-modernidade, no conceito, nessa categoria de pós-modernidade, alguns equívocos. Para Bauman, ainda não chegamos na pós-modernidade. O que estamos vivendo é um tempo em que as relações elas são frágeis, são fugazes e são maleáveis. As relações são líquidas. Não chegamos ainda nesse lugar da pós-modernidade. Estamos vivendo um tempo de profundas mudanças. Então, o conceito se opõe ao conceito de solidez. Então, vamos pensar. Se Bauman ele propõe uma modernidade líquida, ele está fazendo um contraponto com uma modernidade compreendida por ele como modernidade sólida, quando as relações eram solidamente estabelecidas, tendendo a serem mais fortes e mais duradouras. Então Bauman define o conceito de modernidade líquida como um período que se instala após a Segunda Guerra Mundial. Isso ficou mais perceptível a partir de 1960. Então o sociólogo ele chamou de modernidade sólida esse período anterior, essa solidez da modernidade. Se a gente puder e quiser compreender a modernidade enquanto uma temporalidade mais longa. A modernidade é o período que começa lá no Renascimento e passa por essas transformações e esse questionamento a partir das ideias iluministas cartesianas, a partir das ideias kantianas, a partir da ideia de uma concepção de um homem autônomo. Então, retira-se essas tradições, as tradições da modernidade, tradições institucionais, por exemplo, as narrativas, as macronarrativas, elas são suprimidas, verdades, por exemplo, verdades bíblicas, vamos pensar, categorias teleológicas que dão conta de um princípio para todas as coisas e de um caminho para a história da humanidade que vai levar a um fim. E a gente vai ter também outras narrativas que vão estar questionando essa narrativa mais eclesiástica, mais religiosa, como por exemplo a narrativa marxista, né? As ideias marxistas, que também são ideias teleológicas, que apontam que tem um nascedouro na luta de classes, na ditadura do proletariado, na instituição do socialismo e que vai caminhar para um futuro teleológico que seria o comunismo. Bom, aqui na modernidade líquida há um questionamento em relação a essa modernidade sólida. Então, as tradições elas são quebradas, as relações humanas e sociais, as relações científicas, a relação do pensamento, a busca da verdade era um compromisso sério dos pensadores dos pensadores modernos. Então, na modernidade sólida, que era caracterizada pela solidez das relações humanas,
das relações sociais e da ciência, e também do pensamento, a busca pela verdade era um compromisso muito sério para os pensadores da modernidade sólida. As relações sociais e familiares eram rígidas e duradouras. O que se queria era o cuidado com a tradição. Apesar dos aspectos negativos reconhecidos pelo próprio Zygmunt Bauman em relação à modernidade sólida, o aspecto positivo era exatamente a confiança na rigidez das instituições, na solidez das relações. Então, na modernidade sólida, tinha-se relações familiares estáveis, duradouras, casamentos longos, tinha-se relações profissionais, carreiras profissionais duradouras, carreiras longas, tinha-se valores introjetados da cultura como valores importantes, marcadores importantes, como, por exemplo, o casamento. Já a modernidade líquida ela é totalmente oposta à modernidade sólida. Ficou evidente na década de 1960, mas a sua semente estava lá no início do capitalismo industrial. Durante a Revolução Industrial, as relações econômicas ficaram sobrepostas às relações sociais humanas. E isso abriu um espaço cada vez maior para que houvesse a fragilidade dos laços entre pessoas e entre pessoas e instituições. Então, tanto laços entre pessoas e pessoas quanto entre pessoas e instituições, eles acabaram se tornando laços mais frágeis. Então, a lógica do consumo entrou no lugar da lógica moral. Assim, as pessoas passaram a ser fortemente analisadas não pelo que elas são, mas pelo que elas compram. A ideia de comprar também acabou invadindo as relações sociais e as pessoas passaram a dar mais atenção ao que se tem do que ao ser. Então, a ideia do consumo ela acabou transpassando as relações de uma maneira muito intensa, de modo que dentro dessa lógica atual da modernidade líquida, nós temos ali o poder de compra como sendo um valor muito importante. As pessoas elas praticamente compram tudo ou pensam que compram tudo e substituem também relacionamentos estáveis por relacionamentos passageiros, por relacionamentos curtos. Nesse contexto, as instituições elas ficam estremecidas. Tudo se torna completamente individual. Há uma precarização da vida, uma precarização das relações, uma precarização dos empregos, uma precarização dos laços afetivos. Sendo assim, a modernidade líquida tem instituições líquidas que assumem a forma do recipiente. O que as pessoas pensam é o que as pessoas pensam. A minha opinião é a que vale, onde você não tem narrativas sólidas, questiona-se sobre tudo, desconfia-se de tudo, inclusive da ciência, nega-se a ciência. Então essa é a modernidade líquida que o Bauman ele vai apresentar. Cada pessoa é uma instituição. Então a exploração capitalista deixou de ser vista como exploração e passou a ser vista como a relação natural em que o sujeito é empreendedor de si mesmo. Então ele vende a sua força de trabalho para o empreendedor que possui o capital. Ele se precariza, ele muda constantemente de carreira, ele muda de parceiro, ele muda de esposa, ele desenvolve amizades dentro de uma lógica frágil e de uma lógica líquida, pois essa lógica acompanha o pensamento da época. Então a ciência, a educação, a saúde, as relações humanas e tudo que foi criado pelo ser humano para compor a sociedade são submetidas a essa lógica de consumo, essa lógica capitalista, essa lógica frágil. As relações humanas foram extremamente abaladas com o surgimento da modernidade líquida, que é essa era em que estamos vivendo. Bauman usa o termo conexão. Então ele vai substituir o relacionamento para classificar as relações humanas dentro dessa lógica líquida pela palavra conexão. Então deixa-se de lado o relacionamento, apenas a categoria que o Bauman vai usar para explicar os relacionamentos será a categoria da conexão. Então, ele vai nomear dentro da modernidade líquida os relacionamentos enquanto conexões que eu posso fazer e desfazer a qualquer momento, pois o que se passa a desejar a partir de então é algo que possa ser acumulado em um maior número, mas que com uma superficialidade suficiente para se
desacumular, eu vou me aliar, eu vou me ligar ao maior número de pessoas dentro de uma superficialidade tamanha que eu possa me desaliar, que eu possa me desligar a qualquer momento. Então começa-se um casamento já na perspectiva de que, se não der certo, termina. Começa-se uma amizade virtual, mantém-se milhares de amigos, milhares de seguidores, porque acaba sendo também mais fácil e mais confortável. Se por um lado temos muitos seguidores, temos uma sensação de que não estamos abandonados, que não estamos sozinhos, mas não temos a dificuldade do convívio, não temos os dissabores da convivência. Então acaba sendo que as relações presenciais, as interações reais, elas acabam sendo preteridas e valoriza-se bastante as relações virtuais. Então, amizades, relacionamentos amorosos são substituídos por conexões e que a qualquer momento podem também ser desfeitas. Esse é o pensamento do Zygmunt Bauman, que acabamos de fazer aqui esse resumo. Claro que a gente trata aqui com resumos, bastante generalizações também do pensamento. Aconselho a leitura dessas obras. Essa série de aulas ou microaulas sobre as bases filosóficas contemporâneas são importantes enquanto uma espécie de incentivo para que você busque essas leituras, busque essas referências e aumente aí as suas ferramentas de compreensão da realidade. Ficamos por aqui. Se você gostou, não deixe de curtir, de compartilhar, de ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E assim finalizamos o nosso resumo sobre a modernidade líquida de Zygmunt Bauman. Forte abraço e até a próxima.